Olá pessoal, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre dicas do que você não pode fazer no Canadá, ok? Então, gente, quando você faz um intercâmbio, ou você vem estudar, ou você vem mesmo imigrar para outro país, você se depara com uma cultura totalmente diferente da sua. E o Canadá tem algumas diferenças em relação ao Brasil. Então eu vou dar aqui para vocês algumas dicas sobre o que vocês não podem fazer, assim vocês evitam aquelas gafes, aqueles micos, sabe, que você paga no início quando você está num país diferente. Então vamos lá para a primeira dica. A primeira dica é não acene para o ônibus. Então a gente aqui no Brasil tem o costume de, quando tá vindo aquele ônibus, acenar para poder fazer com que ele pare. No Canadá não é preciso. Quando você fica num ponto de ônibus, o ônibus naturalmente ele vai parar se tiver alguém naquele ponto de ônibus, não precisa você acenar. Eu lembro a primeira vez que eu fui pegar o ônibus no Canadá, e aí eu tava com várias pessoas lá na parada junto comigo, e aí quando eu vi o ônibus vindo, a primeira coisa que eu fiz foi acenar pro ônibus e basicamente todo mundo lá ficou olhando, tipo, por que ela tá fazendo isso, por que ela tá acenando pro ônibus. Até o motorista me olhou meio estranho. Outra coisa que você não pode fazer é não entre no ônibus antes que todo mundo saia dele. Então, o Canadá é um país que ele tem pessoas bastante educadas, que seguem várias regras de boa convivência e de espaço pessoal, espaço individual. Então, assim, quando você estiver lá e for entrar no ônibus, espera todo mundo sair. A mesma regra vale para elevador, espera todo mundo sair e aí você entra. Às vezes as pessoas acabam esquecendo isso, né, e acaba não se importando tanto. Então lá eles seguem bastante isso de esperar as pessoas saírem para então entrar. Terceira coisa, não pare na escada rolante do lado esquerdo. O que acontece principalmente em metrô em horários de pico? As pessoas que decidem ficar parada, na escada rolante, elas ficam do lado direito. Então você vê aquela fila do lado direito, todo mundo paradinho, e o lado esquerdo fica livre para quem quiser passar. Geralmente é muito mal visto aquela pessoa que para do lado esquerdo e com certeza você vai ter alguém te tutucando, pedindo para você, sair do meio ou então continuar caminhando. Isso é engraçado porque é uma coisa que eu percebi mesmo convivendo, porque na hora que eu saía do metrô, no horário de pico, eu já vi que todo mundo ficava ali paradinho do lado direito e o lado esquerdo ficava livre. Então, quem quer ficar parado fica do lado direito, e eu adorei a ideia de deixar a esquerda livre, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de ir caminhando, porque eu vejo a escada rolante como uma forma de chegar mais rápido onde eu quero. Quarta dica é não falar alto em lugares públicos. Eu tive problema com isso. Eu sou uma pessoa que falo alto, e acaba que isso não é uma coisa muito comum. O comum é você ver as pessoas tentando falar um pouco mais baixo, às vezes é até difícil de entender, sinceramente. Uma situação que aconteceu comigo em relação a isso foi no GO Train. Então, em Toronto, um dos meios de transportes é o GO Train, que liga cidades diferentes. Então, eu morava numa cidade diferente de Toronto e todo dia eu pegava o GO Train. Só que no começo eu não percebi que tinha algumas sinalizações em relação a ficar falando em público. Então, se você fica na parte de cima do GO Train, você não pode usar celular e não pode ficar conversando. É como se fosse uma área de silêncio. E eu não percebi isso assim que eu peguei o GO Train pela primeira vez e eu atendi um telefonema. E aí a pessoa atrás pegou e me chamou assim, por favor, um pouco de silêncio e tal. Então, é bom prestar atenção nessas situações, porque é uma situação chata, não foi por falta de consideração, é porque eu realmente não tinha percebido isso antes. Então, acaba que você passa por essas situações por não saber as regras daquele local, as regras da cidade, de onde você está indo, para onde você está indo. Quinta dica: mesmo que você esteja andando de bicicleta, não desrespeite as regras de trânsito, porque você pode acabar levando uma multa como ciclista, certo? Porque existem várias regras. Em alguns lugares, por exemplo, você não pode andar de bicicleta na calçada. Então, se você for pego na bicicleta na calçada, você vai pegar multa. Ou se você desrespeitar, o semáforo e passar quando não tiver sinalizando que você pode passar, você também pode levar multa, porque isso pode gerar problemas, pode gerar acidentes. Então, as regras são também
direcionadas aos ciclistas. Então, não desrespeite as regras de trânsito como ciclista. Sexta regra, não estacione em local proibido. Eu sei que parece um pouco óbvio de falar, mas a gente sabe que aqui no Brasil algumas pessoas não cumprem isso, meio porque sabem que a fiscalização não é tão rígida e que acaba que a pessoa vai, né, se dar bem nessa situação. Só que no Canadá, e principalmente em Toronto, que é onde eu pude presenciar isso é um pouco complicado, porque eles têm realmente uma fiscalização pesada. Se você estacionar em um local proibido ou passar do horário do tempo determinado para o estacionamento, você vai com certeza levar multa. Eu vi vários carros, né, com o ticketzinho de multa de trânsito. Eu não sei, parece que os guardas, né, os fiscais estão sempre rodando, estão sempre fiscalizando quem está estacionando no local ou não. Então, assim, com certeza, se você estacionar fora do local indicado, você vai levar uma multa. A próxima dica é: não use perfume em excesso. Os canadenses são muito sensíveis a perfume. Então, eu lembro que no meu local de trabalho eu recebi um e-mail que foi enviado para toda a empresa, solicitando que as pessoas fossem respeitosas e em consideração a outras pessoas que têm alergia, que elas não usassem perfume em excesso. Então, aquela coisa que a gente tem aqui no Brasil de querer ficar super perfumado, super cheiroso, não traga para o Canadá. Outra dica bastante importante para você que está indo para o Canadá é: não entre calçado nas casas. Então, vai ser muito comum você ver na porta, né, próximo à porta, um rackzinho em que as pessoas deixam os sapatos e aí então entram nas casas, né? Isso evita que você traga sujeira da rua para casa, então você mantém, né, a sua casa limpa, e também por questões de higiene. Além disso, tem aquele período do outono, inverno, que tem muita sujeira. Então, para evitar isso, geralmente você vai encontrar um rackzinho ou um tapete, e o ideal é que você tire o seu sapato e deixe perto da porta, certo? E assim você não vai ter problema nenhum e não vai causar nenhum estresse no dono da casa. Nossa próxima dica, e muito importante, é: não critique as pessoas no Canadá. Então, no Canadá existe muitas políticas em relação a isso, políticas que protegem muitas pessoas. Então, dependendo do que você esteja falando, isso pode até trazer problemas legais para você. Então, criticar as pessoas não é muito bem visto no Canadá, então evite. O ideal é que você mantenha suas críticas para você mesmo. Assim você evita de ter uma imagem ruim e, quem sabe, até de ter algum problema legal em relação à crítica que você emitiu. Essa próxima proibição é muito comum no Canadá, então quem é canadense já está muito acostumado, mas quem é brasileiro provavelmente vai ficar um pouco chocado com isso. Você não pode beber bebida alcoólica nas ruas. Então, de forma nenhuma pode ter bebida alcoólica nas ruas. Então, já vi amigos meus de irem para bar e aí pedir uma cerveja. Aí o garçom abre a cerveja e a pessoa acaba andando em direção da porta e o garçom parar e perguntar: não, você está indo para onde? E a pessoa: não, eu vou sair, vou encontrar alguém em tal lugar. E o garçom fala: não, então eu vou pedir que você devolva a bebida, porque aquele estabelecimento também é responsável. Então, não é permitido bebida na rua. Se você comprar a bebida, você precisa levar fechada até a sua casa e beber na sua casa. Não é permitido também beber em áreas públicas como parques, né, as praias, os lagos, não pode, certo? Só nos lugares que tem licença para vender e para consumo de bebida alcoólica. E agora eu vou dar duas proibições bônus para vocês nesse vídeo. A primeira é: não jogue papel higiênico na lixeira, no baldinho do banheiro. Então, no Canadá, o papel higiênico é jogado dentro do vaso. Então, se você estiver numa casa de família, o ideal é que você pegue esse papel higiênico e jogue no vaso, a não ser que eles digam o contrário, né? Porque dependendo do lugar de onde você esteja, pode ser que eles também tenham a cultura de colocar o papel na lixeirinha, porque a rede de esgoto não foi, né, montada, não foi desenvolvida para colocar papel no vaso. Só que em Toronto, né, o papel é colocado no vaso porque eles prepararam todo o sistema de encanamento para receber esse papel, né, papel higiênico. Então não jogue
papel higiênico dentro da lixeirinha, porque com certeza a pessoa vai achar isso um nojo. Eles não gostam de forma nenhuma, para eles é totalmente anti-higiênico e nojento. Então, assim, a não ser que alguém te oriente o contrário, o papel é jogado dentro do vaso sanitário. Outra dica importante é: não coloque o lixo tudo junto, certo? Então, não faça isso. Faça a separação do que é reciclável do que é não reciclável. Principalmente em Toronto, que tem a coleta de lixo seletiva e tem o sistema de reciclagem. Então, tente separar o lixo, não coloque junto. Principalmente que no Brasil a gente não tem essa cultura de reciclagem, né? Pode correr o risco de você acabar misturando tudo. Então, lembre-se que no Canadá existe coleta seletiva e que existe reciclagem e que você precisa separar o lixo. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Se vocês tiverem outras dúvidas ou quiserem outras informações, vocês podem comentar aqui no vídeo que eu vou dar uma lida e se eu puder eu faço o vídeo para ajudar vocês. Se vocês gostarem desse vídeo, cliquem em curtir, se inscrevam no canal. E eu espero vocês para o nosso próximo vídeo. Até a próxima. Bye!